Olá, comunidade Paz e Bem e Caminhos do Espiritismo. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, dando continuidade ao nosso estudo, aos nossos comentários sobre a Revista Espírita de 1860, de janeiro de 1860, fevereiro, de 1860. Você sabe, a Revista Espírita era um periódico escrito publicado por Allan Kardec na França, no século XIX, de 1857 a 1860 e alguma coisa. E ele escrevia tudo o que tinha ali, o que ele achava importante naquele momento. Você vai nos acompanhar aqui um caso que nós estamos falando já nos 3 últimos programas, que é um caso bastante longo, uma publicação de Allan Kardec bastante longa e que merece bastante comentários, né? E que Kardec intitulou História de um Condenado, que é um espírito que estava, vamos dizer, assombrando, entre aspas, uma casa na região de Castelnaudary. Se você está entrando agora aqui, você pode acompanhar desde o começo os 3 últimos programas, que você vai compreender melhor a continuidade desse programa, tá bom? Nós estamos então falando agora de uma 4ª evocação desse espírito, né? De uma 4ª reunião que o espírito é chamado para conversar ali naquela reunião. Deixa eu só ver se eu me acho aqui. Aqui. Antes da reunião, são feitas algumas perguntas ao Espírito São Luís, que, assim como você sabe, acompanhava bastante Kardec durante os seus estudos para toda a construção da sua filosofia espírita, né? Então, é feito o seguinte, a pergunta a São Luís. O espírito que se comunicou com o senhor e a senhora F está se referindo aos médiuns que receberam a comunicação do espírito na reunião, a última reunião, né? Era o espírito de Castelnaudary? Para confirmar, Kardec vai perguntar isso e São Luís responde que sim, que era o espírito mesmo. Como ocorre que haja ele podido se comunicar com eles tão prontamente? Kardec vai perguntar. Na sociedade, lá naquela primeira reunião, ele está se referindo, ele ainda ignorava, não estava arrependido. O arrependimento é tudo. As informações que deu sobre seus crimes são exatas? Aí São Luís vai responder: cabe a vós procurar, disto vos assegurar e vos explicardes em seguida com ele. Então, veja bem que São Luís vai dizer para Kardec e sua equipe ali de médios que eles precisam procurar saber, né? Veja bem que interessante. Nem tudo os espíritos davam pronto para Kardec, ele tinha que ir pesquisando mesmo, e trabalhando, e perguntando, e construindo toda uma lógica de raciocínio, não só nesse caso, mas em todos os casos, em todas as reuniões, centenas, milhares de reuniões talvez, que não ele tenha participado diretamente, mas os médiuns que se comunicavam com ele, de todas essas reuniões, os critérios eram bem específicos, né? E eram bastante rígidos, e era, portanto, exigido um trabalho grande de Allan Kardec. Por isso que nós costumamos dizer que Kardec trabalhou muito, intensamente, durante esse período que ele construiu toda a filosofia espírita, ou filosofia kardecista, como nós preferimos chamar. Né? Então, veja bem que São Luís aqui também vai falar que o arrependimento é tudo, né? Que antes ele não estava arrependido lá atrás, né? Ele ainda estava muito perverso, ele ainda tinha muita perturbação, desequilíbrio,
o mal estava muito presente dele, a revolta, a vontade de agredir, enfim. Né? E nós já falamos aqui no nosso programa também sobre a importância do arrependimento para os espíritos que sofrem, que cometem algo desse tipo, chamados crimes. Né? Então, o arrependimento talvez seja, nós já dissemos aqui, o start para o progresso individual de nós próprios, né? Para a nossa autoeducação, um processo de autoburilamento, de autoeducação, como Kardec nos ensina. Então, o arrependimento tem uma importância fundamental. Bom, continuando então, o diálogo entre São Luís e os perguntadores da reunião, possivelmente Allan Kardec, diz o seguinte: ele disse que o crime foi cometido em 1608 e que morreu em 1659. Há, pois, 200 anos que ele está neste estado? Pergunta. Isso vos será explicado mais tarde, vai dizer novamente São Luís. Né? Aí é perguntado o seguinte: quereis vos descrever o gênero de seu suplício? Aí ele responde: é atroz. Para ele foi, como o sabeis, condenado a morar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir seu pensamento sobre outra coisa que não seja esse crime. Sempre diante dos seus olhos, o crime sempre diante dos seus olhos, ele se crê condenado a essa tortura pela eternidade. Aí São Luís está explicando a Kardec ainda, né? Ele está dizendo isso, que ele se crê condenado a isso, né? Mas aqui, como o próprio São Luís está explicando, vale a pena a gente lembrar. Deus não condena ninguém, Deus não julga ninguém, mas quem nos julga e quem nos condena, muitas vezes, é a nossa própria consciência. Né? Então, Kardec nos ensina isso, que na verdade o sofrimento que as religiões chamam de inferno ou um próprio purgatório, né? Kardec vai se referir a um estado psíquico, né? Que essas situações de sofrimento e dor nada mais é do que o próprio estado psíquico da pessoa e a cobrança por si mesmo. Então, uma dor de consciência e um sofrimento atroz, vai nos ensinar Kardec. E a única maneira de você sair disso, primeiro o arrependimento, a autocompreensão, né? E muita oração, muita vibração positiva para que aquele espírito deixe de sofrer e receba vibrações boas, né? De amor. Isso ajuda muito, mas é claro que o espírito tem que estar receptivo a isso. Portanto, ele precisa se arrepender e começar um processo, né? Um processo de autoeducação, vamos chamar assim, né? Que pressupõe também, depois do arrependimento, o pedido de perdão, né? A pessoa se sente endividada e ela quer pedir perdão. Isso são fases de um processo de autoeducação e de melhora do ponto de vista da cristalização dos bons sentimentos, do amor fraterno, do amor como nos ensina Jesus, né? E que a gente possa avançar, crescer espiritualmente. Bom, aí continua perguntando Kardec: ele está mergulhado na obscuridade? Resposta: obscuridade quando ele quer se afastar desse lugar de exílio. Qual é o gênero de sofrimento mais terrível que um espírito possa, nesse caso, sofrer? Kardec pergunta. Aí São Luís responde: não há descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes.
aquele mesmo que as provas teria dificuldade de dar-vos uma ideia delas. Mas a mais horrível é a certeza de crer-se estar a ela condenado sem retorno. Então veja você que São Luís aqui reforça essa sensação e essa posição, que não é Deus que sofre, mas olha só, ele vai dizer que a mais dolorida de todas, mais horrível de todas as penas, é a certeza de crer-se estar a ela condenado sem retorno, condenado pela eternidade, como o Espírito chegou a dizer aqui nesse caso. Estou condenado pela eternidade. Ele crê assim, né? Porque também a cultura das religiões, a cultura humana leva as pessoas a esse entendimento das penas eternas, do inferno, né? Então as pessoas que estão em desequilíbrio, o espírito desencarna em desequilíbrio, ele vai ter essas lembranças, esses conceitos arraigados em si, e ele vai se sentir assim. Isso é, com certeza, uma pena atroz para o espírito, né? E o tempo passa muito rápido no nosso programa e nós já estamos aqui no momento de despedirmos de vocês mais uma vez e dizer que nós daremos continuidade a esse tema, a esse assunto, esse caso, a essa publicação na Revista Espírita no próximo programa. Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.